Fala galera, começando já o dia, chupando um docinho pra ver se dá aquele pico. Eu não sei se é de insulina, mas vambora. Água, a técnica continua a mesma. Ou você joga água na cara, pega sua Bíblia e ora. Ou então você toma um banho, mete aquele cafezão, pega sua Bíblia e ora. Hoje, no nosso momento de oração, das 6 ou quase 6, a gente vai continuar falando sobre luta, sobre boxe. Só que dessa vez é uma boxeadora, vambora. Fala, meu amigo, se no caso do Tyson Fury, que nós vimos nos episódios anteriores, eu acho que antes do Chance the Rapper, se no caso do Tyson Fury, onde ele já tinha conquistado tudo, pra nossa querida de hoje, não. A oração passa a fazer parte do processo de preparação para as lutas. A gente vai falar hoje, cara, sobre a multicampeã mundial de boxe, Mary Kom, beleza? Se nós pudéssemos dar um título para a história dela, seria o seguinte: orando antes das lutas e descobrindo um propósito maior. Repetindo, orando antes das lutas e descobrindo um propósito maior. Lembra, cara, que toda vez que a gente fala de disciplina aqui, geralmente, ou melhor, toda vez que a gente fala de oração aqui, nós vamos ouvir a palavra disciplina também, né? Disciplina, oração. Disciplina, oração. E normalmente nós poderíamos sintetizar em disciplina da oração. Só que o que torna mais interessante a gente ver histórias de pessoas de diferentes países, de nacionalidade e de práticas de vida, é que a disciplina da oração faz parte e fortalece essas pessoas e pode fortalecer nós também. Vamos à história da senhora Mary Kom, a lendária boxeadora indiana e 6 vezes campeã mundial. Enfrentou inúmeras adversidades em sua jornada. Ela cresceu em uma família humilde no estado rural de Manipur, na Índia, enfrentando preconceitos sobre o seu sonho de ser atleta. Mesmo após conquistar o sucesso, ela sempre se manteve humilde e conectada à sua fé. O aspecto inesperado na vida dela, Mary desenvolveu o hábito de orar fervorosamente antes de cada luta, pedindo forças físicas, forças emocionais para enfrentar seus oponentes. Embora isso fosse visto inicialmente como ritual, sua disciplina na oração, olha aí, começou a moldar como ela enfrentava os desafios dentro e fora dos rings. Para ela, a oração não era apenas sobre vencer lutas, mas sobre entender que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Mary acredita que essa disciplina manteve focada e grata, especialmente em tempos difíceis. Ela frequentemente mencionava, abre aspas para nossa campeã, a oração me dá paz e força independentemente do que aconteça no ringue. Esse hábito ajudou a atleta a continuar sua carreira notável enquanto equilibrava as responsabilidades familiares e profissionais. Cara, o que você pode aprender com a multicampeã Mary? É o seguinte, a Mary, ela não orava apenas pedindo para vencer, tá? Ela não orava apenas pedindo para vencer. Ela pedia força física e emocional e ia lá para cima, tá? O propósito de Deus ia acontecer. Então a Mary sabia que mesmo em situações adversas, o propósito de Deus vai acontecer, beleza? Grava isso, cara. Aqui no nosso canal, a gente fala sobre disciplina da oração. E disciplina da oração, cara, para nós aqui no canal, é como você respirar. Nós temos alguns fundamentos aqui, tá? Vou tentar te explicar um por um. Primeiro, Jesus Cristo orava. Em Marcos 1,35, ele fala que Jesus buscava lugares solitários para orar. Segundo, cara, o irmão de Jesus, Tiago, diz em Tiago 1,5 que nós devemos pedir sabedoria para Deus. Terceiro, cara, o próprio Jesus, em Mateus 6, de 9 a 14, ensina uma oração chamada Pai Nosso. Quarto, cara, andando mais na frente na Bíblia, um senhor chamado Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, fala para nós orarmos sem cessar. E 5, cara, um senhor chamado Daniel, no livro que ele escreveu, capítulo 6, versículo 10, diz uma estratégia que ele usava, que ele orava 3 vezes ao dia. Então, a gente reuniu tudo isso e tem esse fundamento da oração. Cara, que funciona não só na nossa vida, como na vida de pessoas como a Dona Mary, tá? E a gente usa pessoas populares, por quê? Muito simples, porque se eu falar isso, você não liga, cara, mas quando a Dona Mary fala, você liga, beleza? Vamos pro momento Charlie Kirk. Virou chuva? Vou bem no momento Charlie Kirk, cara, sabe por quê? A própria natureza se enfureceu aí. Porque no momento Charlie Kirk de hoje, cara, a gente vai falar sobre um tal de Abraham Lincoln, 1809 a 1865. Abraham Lincoln, cara, tá? Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos, enfrentou um dos períodos mais turbulentos da história americana durante a Guerra Civil, com a nação profundamente dividida sobre escravidão, cara, olha isso. Algo inesperado na vida de Lincoln é que ele, embora conhecido por ser um pensador lógico, desenvolveu uma disciplina espiritual intensa à medida que mergulhava em orações diárias durante os anos de guerra. Lincoln começou a orar regularmente após a perda do seu filho Willie, em 1862, o que foi um choque devastador para ele. Esse evento levou a buscar o consolo em Deus. Mais tarde, em meio à pressão
pressão de liderar o país, ele passou a reservar um tempo específico todos os dias para entrar em oração e meditar sobre as escrituras com a gente, né? O momento mais emblemático e surpreendente aconteceu antes da Batalha de Gettysburg. Relatos históricos indicam que Lincoln passou a noite anterior à batalha orando fervorosamente para que Deus desse à União a vitória. Mais tarde, ele reconheceu publicamente que acreditava que as orações foram respondidas e que a direção divina preservava os Estados Unidos. Cara, veja bem, no caso da Mary, nós vimos que ela orava antes das situações, né? E no caso do Lincoln, cara, ele começou a entender que deveria buscar consolo em Deus, porque já não estava muito fácil, cara. Então, no caso da Mary, que nós vimos anteriormente, alguns minutos atrás, ela travava batalhas e pedia força emocional e força física. No caso do Lincoln, era só apanhando, cara, o país todo dividido, escravidão, guerra civil, esse monte de coisa. Então, para ele, a oração foi mais um consolo, né? E você sempre vendo aspectos da disciplina. Esse foi o momento Charlie Kick de hoje, cara, sobre Abraham Lincoln. E se a gente pudesse botar um título sobre esse aspecto da oração da vida do senhor Abraham Lincoln, seria oração no meio da guerra civil. Eu sei que a gente não está em guerra aqui no nosso país, tá? Mas eu sei que cada um de nós tem a adversidade do dia a dia, desde coisas que são mínimas a coisas que são grandes. E às vezes, seja em situações pequenas ou grandes, você não tem muita gente para resolver, porque normalmente o problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso, tá? Eu espero que você entenda, assim como a Mary, que é uma campeã, multicampeã mundial de boxe, assim como o Sr. Abraham Lincoln, que dispensa apresentações, você entenda que existem aspectos da oração que você tem que levar em consideração. Ou melhor, tem aspectos da sua vida que a oração deve fazer parte, cara, e você vai sentir a diferença. De novo, não somos nós que estamos falando, é a própria história, beleza? Um abraço e tchau.